Ele já chegou, mas as pessoas não percebem. A história está avançando. A história está avançando ao longo de uma linha. O mundo em que vivemos não está apenas passando por um evento aleatório após o outro. Em vez disso, a história está avançando ao longo de uma linha. Houve um começo e haverá um fim. Deus tem a história em uma linha do tempo. A Bíblia atesta isso. A Bíblia nos assegura dessa realidade de que estamos avançando ao longo de uma linha do tempo de eventos proféticos agendados. Agora, dentro dessa linha do tempo, somos apresentados a duas bestas em Apocalipse capítulo 13. A primeira besta sai do mar tendo 7 cabeças e 10 chifres, como visto em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10. Ele é identificado como o Anticristo. A segunda besta sai da terra, levando as pessoas a adorarem a primeira besta e as enganando por meio de sinais milagrosos, como visto em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18. Ele é identificado como o falso profeta. Hoje nos encontramos à beira de um mistério profundo, que mexeu com os corações e mentes de estudiosos, teólogos e crentes ao longo das eras. É um assunto que penetra profundamente no tecido de nossa fé em desdobramento do grande plano de Deus. Vamos explorar uma figura que foi tanto temida quanto mal compreendida, um símbolo de engano e um indicativo dos tempos finais, o Anticristo. Mas quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual será o seu papel nos eventos climáticos que a Bíblia prevê? Essas perguntas levaram a muitas teorias, interpretações e debates. A imagem do Anticristo foi pintada de várias maneiras por diferentes culturas, escolas de pensamento e até dentro de nossa própria comunidade de fé. Alguns veem um indivíduo rico e poderoso, enquanto outros imaginam uma figura alienígena enganadora. Ele poderia ser um líder político, uma figura religiosa ou até mesmo algo ligado à tecnologia moderna. Essas ideias, embora variadas, têm suas próprias forças e fraquezas individuais. Conforme nos aprofundamos nesse assunto, convido você a abrir seus corações e mentes. Vamos buscar juntos na Palavra de Deus, buscando sabedoria e discernimento, enquanto desvendamos as teorias diversas e cativantes que cercam o Anticristo. Desde já, preciso deixar claro que não endosso todas essas teorias. Estou simplesmente apresentando informações sobre as teorias que existem sobre o Anticristo. A teoria do bilionário rico. Teoria 1. A teoria do bilionário rico. Essa teoria sugere que o Anticristo será uma figura rica e influente, que usará seus vastos recursos para manipular e controlar sistemas globais e governos. Vamos explorar isso mais a fundo, examinando algumas passagens do Apocalipse 13. A besta do mar. O capítulo começa com a visão de uma besta emergindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Esses símbolos frequentemente foram interpretados como representando diferentes nações ou estruturas de poder. A teoria sugere que o Anticristo, como um bilionário rico, poderia controlar essas estruturas, possivelmente como líder de uma corporação global ou como uma figura política influente com conexões com vários governos mundiais. Autoridade e adoração. A besta recebe autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. As pessoas adoram a besta, impressionadas com seu poder. Isso pode ser interpretado como simbólico da influência e autoridade que um indivíduo rico pode exercer na sociedade moderna. A teoria postula que a vasta riqueza do Anticristo o permitiria moldar a opinião pública, controlar a mídia e até manipular líderes políticos. Controle econômico. Esse trecho descreve como a segunda besta, outra figura do capítulo, força todas as pessoas a receberem uma marca sem a qual não podem comprar nem vender. Na teoria do bilionário rico, isso poderia representar a capacidade do Anticristo de controlar a economia global, ocupando posições-chave nas finanças internacionais ou controlando tecnologias essenciais. O Anticristo poderia impor políticas econômicas alinhadas com sua agenda.
Em resumo, a teoria do bilionário rico interpreta as imagens e descrições do Apocalipse 13 como simbólicas de uma figura rica e influente que usará seus recursos para ganhar controle sobre vários aspectos da sociedade, desde política até economia e tecnologia. A teoria do bilionário rico pode explicar um fenômeno recorrente na sociedade contemporânea. Assim que alguém acumula uma fortuna grande o suficiente para se tornar bilionário e se torna uma figura proeminente na mídia, várias teorias frequentemente surgem ligando essa pessoa ao papel do anticristo. É quase como se a cada ano houvesse um novo alvo para essas especulações. Teoria 2. A teoria da concepção alienígena. Existe também uma teoria de que uma concepção satânica ocorrerá nos últimos dias, transmitindo sabedoria e conhecimento avançado aos humanos. A teoria da concepção alienígena. Essa perspectiva enfatiza os poderes enganosos e habilidades sobrenaturais do anticristo, conforme descrito na Bíblia, precedentes históricos e mitos. O relato do Gênesis descreve interações entre seres terrenos e entidades de outro mundo. Como cristãos que acreditam na Bíblia, sabemos que esses relatos são verdadeiros. Também é importante mencionar que outras culturas mencionam visitantes de outros mundos. Esses relatos não apenas intrigam, mas também formam uma narrativa que retrata esses seres como influentes, transmitindo sabedoria e conhecimento avançado, poderes enganosos e habilidades sobrenaturais. A Bíblia adverte sobre engano e falsos prodígios poderosos nos últimos tempos, em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2:11. Um ser alienígena, ou uma figura que afirma ser extraterrestre, certamente se encaixaria nessa narrativa de engano poderoso. O apelo do conhecimento avançado e da suposta superioridade de uma raça alienígena poderia ser uma narrativa convincente para muitos. Pense no choque e espanto que o mundo sentiria se um ser de outro mundo chegasse à Terra. O mundo, sem dúvida, adoraria esse ser. Sejamos honestos, este mundo já adora pessoas e até seres humanos normais. Olhe para as celebridades, elas são praticamente adoradas. Elas são praticamente ídolos na vida das pessoas. Agora imagine se uma concepção alienígena ocorresse, com um ser vindo de outro planeta, trazendo respostas para os problemas do mundo, soluções para o estado econômico do mundo e a resposta para desastres naturais. Imagine se esse ser viesse à Terra, alegando conhecer a origem da Terra, ou alegando ser o engenheiro ou arquiteto da Terra. As pessoas, sem dúvida, adorariam esse ser. Até mesmo aqueles que vão à igreja seriam atraídos para adorar esse ser. A questão sobre o que trouxe a origem da Terra permanece sem resposta para o mundo. Embora haja a afirmação de que a Terra resultou de um Big Bang, a origem desse Big Bang em si permanece desconhecida. Portanto, existe uma alta probabilidade de que, se seres alienígenas chegarem e nos derem uma explicação extraterrestre para a vida na Terra, as origens das religiões mundiais e até as origens de nosso planeta, isso seria muito persuasivo para fazer bilhões de pessoas abandonarem suas religiões e aderirem todas à mesma crença. Isso exigiria algo sobrenatural. E essa é a verdade. E acredito que o diabo não poupará esforços para ganhar a adoração do mundo que ele sempre desejou. Em resumo, a teoria da concepção alienígena postula um cenário complexo e cativante, em que o anticristo pode se apresentar como um ser alienígena. Essa teoria utiliza elementos históricos, teológicos e culturais para criar uma narrativa que ressoa com a fascinação moderna pela vida extraterrestre. A teoria do líder político. Teoria 3. A teoria do líder político. Essa teoria sobre o anticristo postula que a figura surgirá como um líder político carismático com a capacidade de unir várias nações sob um único governo, oferecendo promessas de paz, prosperidade e resolução de conflitos duradouros. Esse indivíduo atrairá um grande número de seguidores, mas eventualmente afastará as pessoas de Deus.
A teoria está fortemente ligada a várias passagens bíblicas, incluindo Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25, que desempenham um papel crucial em moldar essa perspectiva. Vamos dar uma olhada em Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25, e analisar como eles são relevantes para a teoria do líder político. Daniel capítulo 7, versículo 23. Ele disse assim: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e ele devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Vamos analisar duas frases-chave neste versículo. Frase número 1, quarto reino. A profecia em Daniel fala de um quarto reino que é único e tem o poder de consumir toda a terra. Isso poderia ser interpretado como um governo global ou uma entidade que o anticristo lidera. Frase número 2, devorará toda a terra. Essa imagem de devorar e pisar na terra pode simbolizar a dominação do líder sobre várias nações e governos, possivelmente alcançada por meio de conquistas militares, manobras políticas ou coerção diplomática. Daniel capítulo 7, versículo 24. E os 10 chifres significam que daquele reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Vamos analisar duas frases-chave neste versículo. Frase número 1, 10 chifres. Os 10 chifres, representando 10 reis ou líderes, podem ser vistos como uma coalizão ou confederação de nações. A ascensão do anticristo ao poder é descrita como distinta e significativa, até mesmo suplantando 3 desses reis. Frase número 2, diferente dos primeiros. Isso enfatiza a natureza única da liderança do anticristo, distinguindo-o dos governantes anteriores, talvez por meio de carisma sem precedentes, habilidade política ou apelo ideológico. Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vamos analisar duas frases-chave neste versículo. Frase número 1. Proferirá palavras contra o Altíssimo. A postura blasfema do anticristo contra Deus se alinha com a teoria de que esse líder tentará desviar a adoração e a lealdade de Deus para si mesmo ou para seu governo. Frase número 2. Mudar os tempos e a lei. Isso pode indicar os esforços do anticristo para reformular os sistemas legais e morais da sociedade, alinhando-os com seus próprios valores e objetivos, em vez dos mandamentos de Deus. Em resumo, Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25, pinta uma imagem vívida de um governante único e poderoso que se destaca entre os outros, manipula as leis, se opõe a Deus e busca a dominação global. Esses aspectos são consistentes com a teoria do líder político do anticristo, que o vê como uma figura carismática que une o mundo sob um único governo, enquanto afasta as pessoas da verdadeira fé. A teoria do líder político em torno do anticristo tem gerado um padrão recorrente no discurso moderno. Essa teoria poderia explicar por que, sempre que um indivíduo se torna um líder político importante e atrai atenção pública significativa, várias teorias surgem postulando que esse líder pode ser o anticristo. É quase como se a cada novo ano político as conjecturas se renovassem e se concentrassem. Cada vez que um novo presidente ou líder político é introduzido, há um influxo de pessoas declarando razões pelas quais essa figura específica poderia ser o anticristo. Em uma forma ou outra, o anticristo se tornará um líder político para governar o mundo. Agora vou apresentar algumas outras teorias sobre o anticristo. No entanto, não vou entrar em tantos detalhes quanto fiz para as primeiras 3 teorias. A teoria do líder religioso. Teoria 4. A teoria do líder religioso.
Outra teoria postula que o anticristo será um líder religioso que criará uma religião mundial usando milagres e sinais enganosos. Essa visão enfatiza a decepção espiritual descrita em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, a teoria da reconstrução do Império Romano. Teoria 5, a teoria da reconstrução do Império Romano. Alguns intérpretes da profecia bíblica argumentam que o anticristo surgirá de um império romano revivido ou reconstruído, frequentemente associando isso à União Europeia ou outras entidades ocidentais. Essa teoria muitas vezes está ligada à interpretação das bestas em Daniel, capítulo 7 e Apocalipse, capítulo 13. A teoria do líder da igreja apóstata. Teoria 6. A teoria do líder da igreja apóstata. Alguns acreditam que o anticristo possa surgir de dentro da própria igreja cristã, representando uma forma apostata de cristianismo que nega doutrinas essenciais. Essa visão se baseia em passagens que falam de apostasia nos últimos tempos, como 1 Timóteo 4, 1, 2, a teoria da tecnologia e inteligência artificial. Teoria 7. A teoria da tecnologia e inteligência artificial. Com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, algumas teorias contemporâneas propõem que o anticristo possa estar ligado a um sistema de inteligência artificial ou até mesmo ser incorporado nele. Essa teoria se concentra nos aspectos enganosos e controladores do anticristo, conforme descrito no Apocalipse. Agora que exploramos as diferentes teorias sobre a identidade do anticristo, é importante observar que, embora o anticristo em si ainda não tenha aparecido no cenário mundial, seu espírito está sem dúvida presente e trabalhando para preparar o caminho para sua eventual chegada. É crucial estarmos vigilantes e discernidores, compreendendo os sinais e guardando nossos corações contra sua influência. A Bíblia nos adverte sobre o espírito do anticristo em 1 João 4, 3, dizendo que todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo que vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ao observarmos o mundo hoje, fica evidente que estamos de fato caminhando em uma direção específica e há sinais de que o espírito do anticristo está se tornando mais ousado. É crucial para nós, como crentes, reconhecermos esses sinais e respondermos com discernimento e fidelidade à palavra de Deus. Um dos indicadores proeminentes do crescente influência do espírito do anticristo é a prevalência crescente do secularismo e a rejeição dos princípios morais de Deus. Testemunhamos uma cultura crescente de individualismo e autogratificação, onde as pessoas priorizam seus desejos acima de tudo, frequentemente ignorando o bem-estar dos outros. Essa mentalidade egocêntrica está em contraste direto com o altruísmo e o amor ensinados por Cristo. O espírito do anticristo prospera em um mundo que coloca os desejos humanos acima do plano divino de Deus, afastando as pessoas do caminho da retidão. O espírito do anticristo está presente hoje, trabalhando em nosso mundo. O apóstolo João falou do anticristo e de muitos precursores, indicando que o anticristo final será precedido por outros que preparam o caminho, todos energizados pelo mesmo Espírito. Assim como os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, as pessoas podem ser influenciadas pelo espírito do anticristo. A sociedade está se afastando do Senhor Jesus Cristo, abraçando sentimentos antirreligiosos. Essa mudança de coração não é natural, é o espírito do anticristo no mundo. Este é o espírito da apostasia, a mudança da fé no verdadeiro Deus. O espírito do anticristo é uma força ativa hoje, é um estado de rebelião contra a palavra de Deus. Muitos hoje não querem ouvir a verdade, eles rejeitam as Escrituras e buscam a destruição de tudo o que é santo e verdadeiro. Esse é o espírito do anticristo que está operando. O que vemos hoje são os preparativos para o aparecimento do anticristo final. Ele já está trabalhando em nosso meio. O espírito do anticristo é claramente visível em nossa sociedade, nossos meios de comunicação e nossos sistemas educacionais.
E embora o anticristo em si ainda não tenha se manifestado, os sinais de seu espírito estão presentes em nossa cultura. É um espírito de rebelião, engano e rejeição do Deus verdadeiro. Portanto, é imperativo para os crentes permanecerem alerta, examinarem as Escrituras e se firmarem na verdade. Devemos discernir os sinais dos tempos e estar preparados para enfrentar as artimanhas enganosas do espírito do anticristo. Em última análise, nosso refúgio e proteção vem do Senhor e da verdade de sua palavra. Devemos buscar uma relação profunda com Deus, permitindo que seu Espírito nos guie e nos capacite a resistir ao espírito do anticristo em nosso mundo. À medida que observamos os acontecimentos globais e discernimos os sinais dos tempos, podemos confiar na promessa de Deus de que, embora possamos enfrentar tribulações, Ele está no controle e nos capacitará a permanecer firmes em nossa fé.